Entendo, né? Tá certo, tá bom. Bom, então, segurança e certificação em saúde digital são duas coisas extremamente correlacionadas, porque não é você que vai afirmar para o mercado, ou para os seus clientes, ou para o governo, que você tem segurança de informação e proteção de dados. Principalmente hoje, perante a LGPD no Brasil, a RIPA nos Estados Unidos, a GDPR na Europa, essa questão de segurança virou uma questão de Estado, uma questão de lei. E existem punições rigorosas, como vocês vão ver, para aquelas pessoas, aquelas instituições que desrespeitarem as normas e as leis. Então, compliance virou um nome muito importante. Bom, eu sou graduado doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde fui professor pesquisador. Depois eu criei o núcleo de informática biomédica na Unicamp em 83, sou um dos primeiros grupos de ensino e pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Atualmente eu estou mais rumo à aposentadoria, né? Informatics e do American College of Medical Informatics. Eu tenho 50 anos de experiência na área e as últimas dedicações minhas têm sido na área de sistemas de gestão de segurança de informação, pela ISO 27001, e fui vice-relator do grupo GT4 de segurança de informação da BNT, que tem um grupo específico para isso, para a área de saúde. Bom, então, eu não vou falar muita teoria, vou partir direto para a prática, que é o seguinte: nós, como informatos em saúde, como pessoas que trabalham nessa área, o que nós temos que fazer? Porque boa parte da segurança de informação é garantida pelo software e pelo banco de dados, certo? O resto é infraestrutura, processos, etc., que não é normalmente da responsabilidade do desenvolvedor, mas é da responsabilidade do usuário, do hospital, plano de saúde, etc. Então, quem trabalha em dados de saúde já percebe que é diferente de dados bancários, porque os dados individuais das pessoas são essenciais para o suporte e atenção à saúde ao longo da sua vida. E 40% a 60% do tempo do profissional de saúde é dedicado à documentação, à coleta e ao processamento de dados, informações e conhecimento. Então, o oxigênio da área de saúde são os dados. Por isso, você tem que ter uma proteção de dados ao nível de coleta, utilização, disponibilização, e isso são exigências fundamentais, né, de todo o sistema e objeto de legislações e regulamentações. Então, aqui existe um embasamento ético que vem do tempo de Hipócrates, está certo? Vem do tempo de Hipócrates, que disse que o juramento que todo médico ou outros profissionais de saúde fazem ao se graduarem, o juramento hipocrático, que é o embasamento ético de conduta das organizações profissionais, que diz que tem que manter o sigilo. Sigilo quer dizer segredo, né? Então, dados e informações que não podem ser revelados. Dentro disso surgiu um conceito mais recente, mais do tempo da Revolução Francesa até agora, que é a privacidade. O paciente é o proprietário dos dados, ele tem um controle sobre os seus dados de identificação, demográficos, clínicos, etc. E a confidencialidade, que é uma consequência da privacidade. Tem muita gente que pensa que é a mesma coisa, mas não é. A confidencialidade, apenas pessoas autorizadas pelo paciente têm acesso aos dados pessoais. E daí surgiu, então, mais recentemente, por causa dos sistemas eletrônicos, o conceito de proteção de dados, ou seja, recursos de hardware, software e processos para impedir, garantir o sigilo, a privacidade e a confidencialidade, né? Bem, esses são conceitos básicos, então, que embasam toda a questão da segurança e da proteção de dados, como a legislação faz hoje. E ela procura, a legislação, ela procura proteger não todos os dados, mas apenas aqueles dados que são considerados sensíveis. Qualquer dado ou informação ligado a uma identificação que favoreça a discriminação, o uso malicioso ou abusivo desses dados, inclusive por autoridades. Por exemplo, sexo, orientação de gênero, raça, etnia, religião ou ausência dela, preferências ideológicas e políticas, filiação partidária e todo e qualquer dado de saúde, aqui em vermelho. Isso aqui é um texto da LGPD. Por exemplo, eu posso perguntar para vocês, quando você vai no médico e o médico faz uma guia de pedido de exame, tá?
esse guia TIS, ele tem que ser protegido? O que vocês acham? Note que ele contém identificadores do paciente. Em muitos casos, ele tem uma justificativa do exame, que é um diagnóstico, para o exame de pedido de procedimento. O próprio exame ou procedimento já é confidencial, sigiloso, e deve ser protegido. Por exemplo, se você souber que o seu esposo ou esposa pediu, sem você saber, um exame de HIV, você vai ficar com a pulga atrás da orelha, né? Mas ela tem o direito de fazer isso, se você não saber que ela pediu ou ele pediu um exame de HIV. Então, aqui nós temos que a regulamentação de até coisas banais, como uma guia que vai passar pela mão de muitas pessoas, desde auditor médico de enfermagem até o cara burocrático que vai aprovar ou não, que vai pagar ou não vai pagar, é todo dia, todo horário, todo segundo, violado milhões de vezes. Então, a regulamentação da Agência Nacional de Saúde exige a assinatura digital do provedor e criptografia desses dados, para que eles assegurem, então, que eles sejam protegidos, né? Então, o que é informação de identificação? Qualquer registro eletrônico de saúde, ele é definido como aquele que tem dados associados a uma identidade. Então, a GDPR, a RIPA, a LGPD e várias outras legislações, elas procuram definir o que é identidade. E aqui a gente tem a primeira aplicação prática de quem usa ou desenvolve sistema de informação em saúde. É tudo. É todo e qualquer campo que permita a identificação da pessoa, explicitamente ou até mediante cruzamento. Por exemplo, nome real, social, apelido, filiação, endereço, telefone, fax, site, GPS, site comunicador instantâneo, mais de 20 campos. Inclusive, qualquer número unívoco, RG, CPF, CNS, INSS, CNH, DNV, DO, título eleitor, CRM, número do plano de saúde. No GED, inclusive, que é o documento que está, por exemplo, num filme de raio-x, que é aquela identificação que vai no cantinho do raio-x, o nome, a idade, o sexo do paciente, que lá também tem que ser protegido. No talão de cheque, na nota fiscal, qualquer transação de pagamento, qualquer banco de dados que armazene esse dado em qualquer formato, inclusive físico, tá? E que sejam visíveis em um dispositivo, de uma pessoa que estiver ao seu lado. Não, você não pode, por exemplo, usar um notebook no avião, assento do avião, se a pessoa do seu lado não tem autorização de visualizar aqueles dados que você está mexendo com o paciente no seu notebook. E também o que é, e aí é outra dor de cabeça para todos os desenvolvedores do ponto de vista prático, o que é tratamento de dados pelos fornecedores ou parceiros de negócio. Também é tudo, né? Como vocês estão vendo aqui. Coleta, produção, recepção, classificação, utilização secundária ou primária, acesso, impressão, visualização, comunicação, transferência de dados, broadcast, a difusão, arquivamento, armazenamento, eliminação dos dados, né? Descarte, avaliação, análise, controle, modificação, extração, reprodução, distribuição e processamento. Então, é praticamente tudo que um sistema de informação faz com aqueles dados lá, não tem nada de isento aqui, né? A única coisa que é isento é se você tem um sistema sem identificação pessoal do paciente, e aí ele não precisa ser protegido explicitamente. Outra coisa é que o sistema de informação, quando eles têm problema de segurança de informação, eles também vão causar problema de segurança do paciente. Então, você tem que ter funcionalidades adequadas, identificar seguramente o paciente, fornecer dados para apoio à decisão clínica sem erro, interface com o usuário, garantia de interoperabilidade, de disponibilidade, garantia de integridade e aqui proteção e segurança da informação. Isso aqui foi objeto de um mestrado que o Luiz Virgínio Júnior fez, ele é o editor-chefe e consultor-chefe, auditor-chefe da SBIS, e que eu e o Dr. Ricardo fomos orientador dele na Unicamp. Qual é a função, as funções e o conteúdo do DSRs que afetam a segurança do paciente, tá? Não é a segurança da informação, porque em inglês são duas coisas diferentes, né, pessoal? O que é a segurança da informação em inglês? Security, estar seguro. O que quer dizer segurança do paciente? Safety, estar a salvo de. Em português é a mesma coisa, segurança, segurança. Então, aqui os eixos de segurança dos dados do paciente são classicamente três, né? Confidencialidade,
disponibilidade e integridade, que é o que a gente chama PHI, ou Protected Health Information. Isso é uma coisa extremamente séria com relação à segurança da informação. E onde que se aplica, então, a proteção dos dados pessoais de saúde do ponto de vista do desenvolvedor ou do cliente ou do usuário do sistema de informação de saúde? Aqui a ISO, né, International Organization for Standardization, definiu, numa das suas normas, que ela aplica-se a informações de saúde em todos os seus aspectos, independente de formato, independente de meio utilizado para armazenar, independente de meios usados para transmitir e assim por diante. Então, muita gente acha que a LGPD, GDPR, RIPA protege só os dados eletrônicos. Não é. É qualquer coisa, inclusive o bom e velho papel, filme, etc. Talvez os índios transmitidos por sinal de fumaça, né? Eles têm que anonimizar os dados transmitidos por sinal de fumaça, ou antigamente telégrafo, etc. Então, aqui protege tudo. Agora, na área de saúde, a gente tem problemas específicos, que são próprios nossos, né? O primeiro deles é o grande volume, né, de dados, né? Big Data, em volume intensivo. O segundo é o uso cada vez maior dos dados pessoais de saúde para interoperabilidade, que é uma coisa que mexe muito conosco, com HL7, com FHIR, com H7V2, com CDA, com barramento de interoperabilidade. Qualquer coisa que você está transmitindo dados, você tem que proteger. E também sistema de apoio à decisão, inteligência artificial, analytics, saúde populacional, epidemiologia, tudo isso. Você tem aqui um conjunto gigantesco de reuso ou uso daquela informação. Agora, na área de saúde, as instituições de saúde têm zero tolerância para a interrupção do negócio, né? Mesmo para a recuperação do backup. Você deve ter ouvido falar já de várias instituições aqui, laboratórios, hospitais, etc., que ficaram uma semana parados tentando recuperar o backup porque foram objeto de um ransomware. Então, isso aí não protegeram adequadamente os dados, tá? Então, é objeto da LGPD aplicar uma penalidade poderosa em cima de quem fez isso. E você pode, eventualmente, perder dados, mesmo após restaurar o backup. Então, isso muitas vezes é porque hoje todo mundo depende da eletrônica, né? Então, você não tem mais sistema de contingência em papel, fora do software. E o que acontece, então, é um grande perigo para a segurança dos pacientes, dando perda de vida e também perda de receita por multa, por ter parado durante uma semana de fazer exame ou de atender paciente, perda financeira e perda de reputação no mercado. Então, aqui, isso da área de saúde é especialmente verdadeiro porque a gente mexe com pessoas, né, com a saúde das pessoas. Então, o dano que pode fazer é muito alto, tá certo? Bem, então, agora meu slide aqui parou, peraí. Tem várias causas desse incidente de segurança. Um deles é a política de segurança inexistente. Outra é conscientização, treinamento inadequado, software que não segue o requisito de segurança, que eu vou falar bastante sobre isso até o final da palestra, desconhecimento de padrões e boas práticas de segurança, sistemas com autenticação frágil e visualização de descarte inadequados ou até mesmo infraestrutura vulnerável, por exemplo, rede, data center, etc. Tá bom? Então, aqui, todos esses incidentes, eles têm diversas percentagens que atingem os diversos sistemas em hospital, plano de saúde, consultório, mas ninguém está isento de ter os seus dados penetrados, roubados ou inativados. Aqui eu fiz uma listinha que eu não vou discutir em detalhe das principais áreas que são afetadas, por exemplo, em um hospital pela proteção de dados. Todos esses itens que vocês estão vendo aqui têm dados de pacientes. Todos. Então, os dados não estão centralizados num lugar só. Eles estão em inúmeros bancos de dados, nos sistemas clínicos, nos sistemas operacionais, no sistema administrativo, no sistema analítico, na educação e treinamento, até em redes sociais. Então, aqui, quantas vezes o meu nome, Renato Sabatini, aparece
em todos os hospitais em que eu já fui, em todos os médicos e dentistas e fisioterapeutas que eu já fui, em um dos meus filhos, da minha esposa, e assim por diante. Quando você vai fazer proteção de dados, você tem que fazer uma primeira análise, que é o levantamento dos ativos. Você tem que identificar onde estão. Você vai ter que mapear e classificar todos os dados onde eles estão, eletrônico ou em papel. Imagine um hospital, como o meu hospital HC da Unicamp, que tem 2 milhões de prontuários, tá? Que tem 5 mil médicos e enfermeiros, que tem 800 leitos. Vocês imaginem quanto tempo vai demorar para você identificar, através de uma auditoria interna, onde estão todos esses dados e qual o status de proteção deles. Tá? Então, não é só o software que resolve. Então, aqui você tem informações clínicas que têm que ser protegidas, são praticamente todas aquelas que diz respeito a dados, informações clínicas, administrativo e financeiro. Então, dentro do prontuário, a anamnese, o exame físico, resultado de exame, imagens, sinais, lista de problemas, diagnóstico, prognósticos, conduta, pedido de exame, de internação, de encaminhamento, atestados, recibos, consentimentos, evolução, acompanhamento do caso, desfecho, até o óbito. Até o óbito tem que ser protegido, né? Bem, então, é uma enormidade. A LGPD vai ser um pé na área de saúde, porque é muito mais do que uma lojinha que faz comércio eletrônico, tá? Então, aqui o compliance, nosso principal hoje, é a lei chamada Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, o LGPD, a Lei 13.709, ela está válida desde 15 de agosto de 2018 e a lei entrou em vigor em setembro de 2020 e as penalidades começaram a ser aplicadas exatamente 3 anos depois, em agosto de 2021. Então, ela está válida e aplicando penalidades já que podem ser muito grandes. E a LGPD, ela atinge a área de dados pessoais que têm que ser protegidos em sistema de informações de saúde de qualquer porte. Uma simples planilha Excel com a relação dos pacientes que você vai analisar para a sua tese, né? Ela não é isenta. Um simples consultório de um médico e que tem um médico recepcionista e que tem 5 mil pacientes, não é isenta. Não existe isenção por porte. Além disso, foi criada uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é a agência reguladora e é a instância para a qual vai ser feita a denúncia e a apuração de violações de dados pessoais, tá bom? Então, aqui ela protege os direitos fundamentais e liberdade da personalidade da pessoa natural, ela é válida para todo o território nacional, em que os dados tenham sido coletados no território nacional, inclusive para estrangeiros, tá? Se você abrigar o teu site do Moodle ou o teu PEP na Califórnia, você continua sendo vulnerável à lei, mesmo que você não armazene no território nacional, tá? Não, algumas características, só para terminar essa parte de caracterizar a LGPD, porque a palestra não é sobre isso, ela é boa, porque ela garante o maior controle dos cidadãos, que exige o consentimento do cidadão para coletar e usar os dados, inclusive podendo corrigir ou excluir esses dados a pedido do titular. Ela se aplica também a empresas com sede no exterior, como eu falei, qualquer porte, como eu falei, e as penalidades são extremamente severas. A suspensão do funcionamento do banco de dados ou ainda a proibição do exercício de atividades que infringiram a nova lei, multa pecuniária até 2% do faturamento bruto por violação ou 50 milhões de dólares, o que for menor, e o processo civil de ressarcimento de danos morais e materiais. Então, aqui o esquema do fluxo de dados pessoais que a gente tem que considerar é que nós temos hoje informática em todos esses pontos, não é mesmo? Então, eu tenho aqui o titular dos dados, que é o paciente, eu tenho o controlador, que é o hospital, que é aquele que toma as decisões a respeito de o que fazer com esses dados, armazenar. Tem o operador, que é o usuário desses dados, como, por exemplo, o médico. E tem uma figura chamada encarregada de dados pessoais, que é nova, é chamada em inglês de DPO, que é Data Protection Officer, ou gerente de privacidade, também chamado de Privacy
Officer, Chief Privacy Officer, CPO ou DPO, e tem as autoridades, né, que é a ANPD, a Justiça, etc. Então, aqui esse fluxo é bastante complexo e ele tem que ser protegido em todos os lugares. O único lugar onde ele não merece proteção é nos dispositivos do titular, porque a privacidade é dele, né? Se ele quiser pegar no poste, botar no Facebook, ou deixar o tablet, o smartphone dele desprotegido, o problema é dele. Então, se ocorrer algum problema de privacidade por culpa dele, não é culpa sua. Então, aqui, com relação à saúde, infelizmente, a gente diz que o artigo 11 da LGPD permite você armazenar e processar dados sensíveis sem consentimento do titular, desde que seja para fins de pesquisa. Obrigação é proteção da vida do titular ou do terceiro e para tutela de saúde, exclusivamente em procedimentos realizados por profissionais de saúde, serviço da autoridade sanitária. Então, quando o paciente adentra um hospital, ele dá um consentimento genérico de utilização dos dados dele, mas não específico para cada médico ou enfermeira que vão atendê-lo. Isso não há necessidade, né? Uma coisa que protege muito os dados e que poucos sistemas de informação em saúde têm é a anonimização e a pseudo-anonimização. Então, eles são considerados dados pessoais, mas o seu uso precisa ser autorizado, não são considerados dados pessoais, mas ainda precisam ser autorizados pelo titular do mesmo. Por exemplo, uma planilha de dados para análise estatística financeira, sem qualquer campo que permita a identificação da origem. Mas, muitas vezes, você precisa identificar o paciente. Por exemplo, numa análise de saúde populacional, que você vai calcular um score de risco de saúde a partir da distribuição nosológica naquela população. Então, aí você tem a pseudo-anonimização, quando é necessário identificar o titular dos dados, mas você pode ocultar essa identidade. Por exemplo, uma trilha de auditoria pseudonimizada, o sistema, qual que é a origem do indivíduo, usando um número de registro não público, um hash, ou RH, o registro hospitalar, que só o sistema faz o mapeamento de um para o outro, tá? Então, às vezes você tem que usar anonimização, às vezes você tem que usar pseudonimização. Isso faz parte do checklist. Quais são os dados que você tem que anonimizar, quais são os dados que você não precisa anonimizar e quais são os dados que você pode pseudonimizar. Porque aqui o titular, em qualquer uma dessas legislações, ele tem que saber que os dados dele estão sendo tratados, ele tem direito de acesso a esses dados, ele tem direito de pedir uma correção dos dados incompletos, inexatos ou desatualizados, ele tem direito a anonimizar, bloquear ou eliminar dados necessários, ele tem direito à portabilidade, a eliminação de dados pessoais, informação sobre a possibilidade também de cancelar ou não fornecer o consentimento, e se ele fizer isso, quais seriam as consequências do consentimento, ou da ausência dele, tá? Seria o que a gente chama de revogação do consentimento. Então, vocês estão vendo que isso é muito complicado, né? Para a área de saúde, ó. Olha só. Primeiro, a trilha de auditoria, o log do sistema precisa existir, segundo a certificação ISO e da SBIS, ou seja, quem acessou, quando, onde, o que e para quê. A gente chama de W5, né? Where, when, whom, what, etc. E a pessoa pode pedir uma cópia da auditoria. Ele deve ter funcionalidades para excluir definitivamente ou modificar qualquer dado, impedir o acesso para qualquer outro usuário, inclusive profissional de saúde, administrativo, financeiro, operacional, a pedido do cliente, do titular. Os dados podem ser excluídos definitivamente após terem cumprido a sua finalidade e precisa do consentimento livre e esclarecido do paciente ou do seu guardião ou responsável. Então, aqui, tecnicamente, o que você precisa proteger no seu sistema? Isso aqui faz parte da certificação da SBIS, tá? Que é a única certificação para software aí do banco de dados que a gente tem no Brasil. Então, tudo que está em vermelho aqui, tá? Então, você tem que proteger o servidor do banco de dados, o RES, as cópias de segurança do banco de dados, que são os dados em repouso, e os dados de canal, quer dizer, que são transmitidos. Então, a transmissão de importação e exportação de arquivos externos ou a conexão com outros SREs.
Por exemplo, aqui é o hospital, né? Aqui tem o dado do hospital. E aqui tem o dado do laboratório externo ao hospital. Ele tem que proteger o dele e você tem que proteger o seu. Mas a comunicação tem que ser protegida. Da mesma forma, o usuário, por exemplo, o médico, ou o paciente que está usando um app, ele também tem que proteger essa informação. Tá bom? Bem, então, no nosso checklist, a gente tem algumas coisas importantes que o software tem que ter. Um deles é o controle de acesso e autenticação do usuário usando métodos fortes, de 2 ou 3 níveis, tokens ou certificados digitais. O sistema com apenas login e senha não é seguro. Eu vou repetir, porque 99% do sistema do Brasil de saúde usam só login e senha. Login e senha não são seguros, porque a segurança é o seguinte, uma coisa que só você sabe e uma coisa que só você tem. Então, se você tem o seu polegar, só você tem. Se você tem o seu celular, só você tem. Se você tem um token que você carrega com você, só você tem. E uma coisa que você sabe, que os outros podem saber também, o PIN, a senha, etc. O login e a senha não tem essa garantia. São duas coisas que qualquer um pode saber, não apenas você. Tá? Então, não usem login e senha em sistema de informações de saúde. Controle de privilégios, restrições de acesso, quem pode e quem não pode. Criptografia forte, 1024 bits, pelo menos, na proteção das transações e bancos de dados. Campo de identificação, pelo menos. Uso de assinaturas digitais padrões CP Brasil em toda a documentação clínica, com carimbo de tempo. Pseudonimização dos dados, utilizando o identificador único interno altamente protegido. Importações e exportações de dados identificados usando criptografia, controle de integridade e autenticidade. E todos os dados externos, como GED, imagem, laudo, atestado, armazenados exclusivamente no SGBD, com proteção geral e backup. E, finalmente, a trilha de auditoria extremamente completa, exportável a pedido dos usuários. Então, a gente tem dado consultoria, eu já dei para mais de 70 empresas que desenvolvem sistemas de registro eletrônico de saúde, fazendo com que todos esses itens aqui, que estão nos requisitos da SBIS, sejam cumpridos, para que você possa assegurar que a culpa não foi sua, né? No caso de uma violação, é a arte de empurrar a culpa para o bumbum do outro. Então, você vai garantir, através do auditor, e não você afirmando, tem muita startup aí que está falando, eu sou aderente ao LGPD. Quando eles querem ser sofisticados, eles falam, I am compliant to HIPAA. É nada, não é. Menos 50%, na minha experiência, é. Então, é uma bravata que não obedece nada disso aqui. Agora, existem conflitos na área médica. Por exemplo, nós temos a obrigatoriedade de armazenar os dados do paciente por 20 anos. Então, o paciente não pode pedir para pagar. Ok? Às vezes, você atende paciente não identificado, ou impossível de você conseguir o consentimento livre dele, está desmaiado, está em coma. Como é que você vai obter o consentimento livre e esclarecido dele, que é obrigatório? Interoperabilidade entre PEPs, módulo, importação, exportação, TIS, RIS, LIS, notificação compulsória de agravos em epidemiologia, na vigilância epidemiológica. Tudo isso é muito difícil de implantar, mas não impossível com todas as exigências, né? Inclusive, quando o paciente pede para ele não quer que o médico veja os registros dele, por exemplo, que é menos de 1% dos pacientes que cria esse caso, ele tem que ser avisado que ele pode, de repente, morrer ou ficar doente por falta do profissional não ter acesso aos dados dele para dar a atenção necessária. Bom, apoio à decisão, compartilhamento de profissões entre profissionais, através de um barramento de interoperabilidade, e vários dispositivos de sistema código de ética médica, inclusive restrição à exclusão de dados que ameaçam a segurança do paciente e do profissional. Por exemplo, um HIV positivo. O paciente não tem direito à confidencialidade nesse caso, porque o profissional de saúde que vai mexer com o sangue dele pode se contaminar. Então, nesse caso, o Código de Ética Médica exclui essa possibilidade. E aqui existe, claro, uma óbvia ameaça dessas leis de privacidade ao progresso tecnológico, porque restringe muito, né, todo o processamento desses dados.
Como é que fica inteligência artificial, IoT, Big Data Analytics, Business Intelligence, Wearables, etc, etc, etc. Então, enormes impactos potenciais negativos nessas áreas, mas positivos também, porque tudo que a tecnologia cria, a tecnologia pode resolver, não é mesmo? Então, aqui nós temos a possibilidade de resolver como que vai ser feito tudo isso aqui. Muito bem, já estou chegando no meu final, só vou falar sobre certificação agora, tá? Bom, então, outra coisa, todo legado existente, inclusive retroativo, também tem que ter autorização do paciente ou do responsável. Ela tem que passar pelo processo de reautorização. Já imaginaram isso? Então, aqui o papel é da prevenção. As empresas têm que se adequar aos dispositivos da lei. Esses custos têm que ser vistos como investimento a longo prazo, inclusive em termos de competição. E a LGPD especifica, como eu falei, que toda instituição tem que ter um encarregado de proteção de dados. E ela tem que implementar medidas internas, responder às queixas dos clientes, supervisionar contratos com terceiros, orientar e treinar usuários, garantir o respeito à lei, né, e dialogar com a autoridade. Então, aqui a instituição vai ter que fazer bastante coisa. Ela vai ter que ter um SOC, Security Operation Center, fazer testes para ver se eles estão sendo penetrados, por exemplo, chama pen test, utilizar um sistema de gestão de acesso e privilégio, atualizar as ferramentas apropriadas de segurança e informação. Periodicamente, digamos uma vez por semana, realizar varreduras frequentes para detectar vulnerabilidades, implementar uma política de segurança, realizar cópia de segurança, implementar um plano de resposta rápida a incidentes que provoquem interrupção dos negócios e permita recuperar esses negócios o mais rápido possível. E registrar, realizar treinamentos frequentes, porque o ponto mais fraco da segurança é sempre o ser humano, né? Para você evitar o risco de segurança por negligência ou por dolo. Tá? Bom, agora o bicho... Então, aqui, os vários tipos de gestão de risco envolvem a gestão de segurança de informação e a gestão da continuidade do negócio. Você vê que eles são um diagrama de Venn que se sobrepõe com as outras gestões de risco, né? E aqui você tem vários itens que eu vou mostrar para vocês, aí, os 27001, que é a certificação de gestão de risco, através do sistema de gestão de segurança de informação, que você tem que ter na instituição. Por menor que seja, um simples consultório, tem que ter conformidade à lei, tem que ter política de segurança, tem que ter planos de ação, tem que ter procedimentos, ferramentas de conscientização. Então, já existem muitos softwares, entrar em detalhe aqui, para fazer a gestão numa organização maior, que é a automatização da gestão de riscos. E aqui os recursos de área de interesse, inclusive para certificação, eles são uma auditoria interna no grande hospital, pode demorar meses. Você vai ter que fazer um levantamento de todos os ativos, né? Desculpe. Vocês vão ter que fazer um levantamento de todos os ativos de rede, defesa do perímetro físico, dispositivos removíveis, o BIOD, Bring Your Own Device, BION, Bring Your Own Network, tudo isso tem que ser considerado. Aqui você vê, por exemplo, no sistema da InterSystem, eles têm no barramento de interoperabilidade deles, que se chama Health Share, eles têm gestão de consentimento através de políticas e perfis. Então, você tem que cadastrar também todos os usuários, tá? Então, o papel da certificação. Por que é necessária a certificação? Como parte da preparação, prevenção, remediação, mitigação de incidentes de segurança, é interessante a empresa de software ou a instituição buscar certificações. Tem várias, certo? Elas são realizadas por auditorias internas, seguida por auditorias externas. As certificações existem várias, por exemplo, para o Brasil existe da SBIS, que foi validada pelo Conselho Federal de Medicina em 2007, respeitando normas nacionais, como da BNT, internacionais, como da ISO, da RIPA, da GDPR.
E existem também certificações para os processos, como no caso da segurança, o ISO 27001, o ISO 27799, que é específico para a área de saúde. E também certificações, claro, que eu não vou nem entrar em detalhe, para infraestrutura, tá? Esse aqui é a Comissão de Estudo Especial de Informática e Saúde da ABNT, que tem 5 grupos de trabalho, inclusive um deles, o GT4, Segurança de Informação do Paciente, a qual eu pertenço. Então, é uma entidade exclusivamente voluntária, que desenvolve padrões locais ou normas, mas também traduz norma da ISO. Né? Ela é a representante da ISO no Brasil. A outra organização, do qual tive a honra de ser fundador e presidente e diretor de educação, é uma colaboração entre a SBIS e o CFM desde 2009, é disponível para SREs na categoria ambulatorial, outras categorias assistenciais até 2021, e baseado no processo de auditoria. Então, ele tem manuais, atualmente o manual é 5.1, e tem cerca de 510 requisitos e subrequisitos. E é renovável, essa certificação tem que ser renovada a cada 2 anos. Para quem solicita, é sempre uma empresa de software, tá? E desde 2009 foram certificados ou recertificados 65 sistemas. E aqui vocês veem quais são as categorias que a certificação da SBIS cobre. Então, os escopos oficiais são o nível de segurança 1, que é o básico, o 2, que é certificado digital, estrutura, conteúdo, funcionalidade, interoperabilidade, usabilidade e documentação, do SRES, em 3 níveis de maturidade, básico, intermediário e avançado. E todas essas aqui cruzando com as categorias, que é a categoria hospitalar, que é o ambulatório, internação e pronto atendimento, para consultórios isolados, médicos, odontológicos, etc., para telemedicina, que é teleconsulta, teleinterconsulta e teletriagem, e para receita digital. Tá? São esses as certificações que a SBIS faz hoje em dia, que é muito ampla e que vai continuar crescendo. Tá? Então, aqui a complexidade aumentou exponencialmente, mas ainda é muito menor que a americana, que a certificação americana, que é obrigatória, tem 2.500 requisitos. Nós temos só 1/5 disso, né? 1/4 disso. Então, ainda estamos num nível de complexidade pequeno. As empresas, os softwares que são certificados, não as empresas, os softwares que são certificados, eles entram numa lista publicada lá no site da SBIS e tem um certificado oficial e um selo de certificação que, então, a empresa pode usar. Né? Bem, com relação à SBIS, que, na minha opinião, é o mais completo que existe, inclusive é um dos mais completos do mundo, ele tem vários requisitos importantes. Primeiro, hoje é obrigatório assinar digitalmente, segundo o padrão SCP Brasil. Tem que usar pelo menos 2 autoridades certificadoras em cada uma das mídias, Smart Card, Token, HSM, chaves de software e PSC. As assinaturas podem ser geradas em vários formatos avançados, inclusive com PDF, e existe a possibilidade de você validar no longo prazo e objetos que podem ser de vários tipos, inclusive, por exemplo, um filme de raio-x digital, né? O carimbo de tempo, que é o selo cronológico. E ele possibilita o tratamento de certificado de atributo, como, por exemplo, CRM, Corém, serem colocados também no certificado digital do médico, enfermeiro, assim por diante. Outro conjunto de requisitos interessante também diz respeito ao uso do certificado digital, e eles também foram aumentados em termos de escopo, né? Tem que ter uma referência de tempo, você pode parametrizar o que precisa ou não carimbo de tempo, ou o que precisa ou não ser assinado. O provedor de serviço de carimbo de tempo deve ser homologado. A verificação do carimbo de tempo tem que incluir a verificação do certificado de assinatura, e a autenticação tem que ser validada pela aplicação, quanto à data de expiração, revogação, correspondência ao valor do CPF do usuário, aderência ao padrão SCP Brasil, validade do PIN, propósito do certificado, certificado com problema de leitura e cadeia de certificação. Então, vocês veem aqui que todos os desenvolvedores vão ter que desenvolver essas funcionalidades, tá certo? Senão eles não são certificados.
Aqui aumentou bastante o número de requisitos, mas, ao mesmo tempo, tornou mais fácil a vida do desenvolvedor. Por enquanto, a gente não tem no Brasil outras certificações, como a 14441, que foi desenvolvida pela ISO, mas ela embasa alguns dos requisitos das BIS. E tem também a ISO IEC 82304, 13606, a extensão 4, que é a segurança dos SRs, e ambos estão em processo de tradução e consulta pública pela nossa comissão lá, pelo nosso grupo de trabalho da ABNT. Especialmente a ISO 27001, ela descreve um SGSI, ou seja, um Sistema de Gestão de Segurança de Informação. Então, os objetivos dela são 12 áreas de controle, todos têm que estar em conformidade, e não especifica como os controles devem ser implementados. Isso é feito pela ISO 27002, que é a prática de implementação, e pela 27003, que é diretriz de implementação. Então, a combinação desses 27001, que é uma norma certificável, não sei se vocês sabem, toda norma que termina em 1, ela é certificável. 9001, por exemplo, né? É 90.001, 27.001, 27.701, eles são certificáveis. Então, essa é uma família bastante extensa de normas, e aqui no fundinho aqui a gente tem a 27799, que é a 27002, que a gente chama de norma de boas práticas, né? Ou código de prática aplicado para a área de saúde. Então, aqui você tem 12 áreas de controle, que eu vou passar muito rapidamente, depois vocês podem ler a 27.001, que é pública e gratuita. Então, você tem aqui políticas de segurança de informação, organização da segurança de informação, segurança dos recursos humanos, gerenciamento dos ativos, de acesso. Então, o que está em vermelho aqui é a responsabilidade do software, tá? Gerenciamento do acesso dos usuários, criptografia, segurança física e ambiental, segurança das operações, controle criptográfico, cópia de segurança e registro de monitoração são também do software. Segurança de comunicações, como transferência de informação, também. E, finalmente, aquisição e desenvolvimento de sistemas, relação com fornecedores e gerenciamento de incidentes de segurança da informação. Esses dois últimos são processos, basicamente, né? Com relação à conformidade, também compliance, cumprimento de requisitos legais e contratuais, como é o caso da LGPD, e avaliação de segurança da informação, que também são feitas pela SBIS. Beleza? Bom, a 27.25 para a Agência de Segurança de Informação e Saúde. Ela implementa a norma ISO 27001 e 2 como melhores práticas e implementa um sistema de gestão de segurança de informação. Ela foi traduzida por mim para o GT4, a BNT, e ele tem, finalmente, o checklist, o famoso checklist, a lista de verificação. Então, essa lista de verificação foi publicada como anexo da 27799 e é a que eu uso para fazer auditoria interna no sistema de hospitais, plano de saúde, software, etc. Tá? Então, aqui, esse checklist tem cerca de quase 200 itens que você vai clicando se tem sim ou não, qual que é a prioridade de implementação, se tem orçamento, quem que vai fazer isso, qual é a nota que você quer colocar aqui, e se aquilo foi realizado ou não, segmento. A SBIS também tem um checklist semelhante, que tem 502 itens, tá? Também tem um checklist semelhante. E esse 27099, ele integra com a 27002. Então, você precisa das duas para poder fazer o checklist. Bom, para saber mais, então, se vocês quiserem, nós temos uma revista de segurança de informação e saúde, do qual eu sou editor-chefe, que já tem vários artigos, e temos também um grupo, Facebook, de segurança de informação e saúde. Bem interessante, tem muitas notícias na área. Aqui alguns artigos publicados na revista de segurança de informação e saúde. Está vendo aqui? Então,
são bem abrangentes, como requisito de assinatura digital, confidencialidade, certificação do Registro Eletrônico de Saúde, segurança de informação em modelo SaaS em saúde e vários outros. Vocês estão convidados a escrever para a revista, tá? E aqui nós temos também, na fase 2 agora, que é a relativa à nova certificação 5.1, nós tínhamos um curso para 4.3, que é um curso online de introdução à certificação do Registro Eletrônico de Saúde. Esse curso é dado à distância e ele cobre esses módulos aqui, ensinar requisito por requisito, que é um negócio que demora, né? São 32 horas, nos vários escopos da certificação da SBIS e outras certificações. E também existe um curso pelo Instituto do Médico de Gestão de Segurança da Informação em Organizações de Saúde. Concluindo, a lei atual ainda precisa ser regulamentada, a LGPD, em relação à saúde. A SBIS, o Luiz Gustavo Chiatac, outras pessoas estão envolvidas com isso para avaliar como que a lei conflita e ameaça ou não a área de saúde. Mas ela é boa, tá? Já é respeitada voluntariamente por muitas empresas e instituições, e não proíbe nada que não seja razoável. Devido ao aumento de ameaça de segurança, a lei aumenta os recursos de combate, o foco é na proteção de dados pessoais, vai ter que investir, tá certo? Porque você vai ter que implementar muitas soluções tecnológicas novas, e ela é extremamente dura, tá? Porque o usuário do sistema, o desenvolvedor do sistema, ele vai correr grandes riscos de vulnerabilidades jurídicas e financeiras, se ele decidir ignorar a lei. Então, aqui, o mercado de produtos e serviços está aumentando muito, e eu sempre digo o seguinte, muito CIO de hospital, CEO, ele fala assim, doutor Sabatini, esse negócio aí de segurança eu não vou fazer não, porque é muito caro. Aí eu falo, então experimente o custo de não ter segurança. Tá? Olha aqui, ó, nos Estados Unidos a Anthem pagou uma multa de 115 milhões de dólares por terem sido violados dados de 10 milhões de pacientes deles. E muitos desses cyberataques, os hospitais estão lutando com as suas mãos amarradas. A última estatística é que 43% dos hospitais nos Estados Unidos foram vítimas de ransomware o ano passado, esse ano. E foram pagos em torno de 180 milhões de dólares de resgate para conseguir livrar o banco de dados criptografado pelos hackers, tá? Então, não é uma ameaça banal. Aqui no Brasil, vocês ficaram sabendo um mês atrás, o laboratório Fleury, que é um dos maiores do Brasil, foi atacado por ransomware e ficou fora. O governo já foi atacado várias vezes, né? Todo mundo sabe disso. Tá bom? Desculpe a correria, que tinha muita coisa para falar, e eu prometo uma próxima aula sobre segurança, padrão de segurança no HL7, tá? No FHIR e no OPHR também. Existem requisitos de segurança também, e como você implementar segurança de informação e proteção de dados e interoperabilidade, tá? Aqui estão os meus dados pessoais. Se alguém quiser entrar em contato comigo, fiquem totalmente à vontade.